querido diácono Adamo, querido povo de Deus aqui presente em nossa igreja matriz, queridos irmãos que porventura nos acompanhem através das redes sociais de nossa paróquia Senhora Santana. Hoje nós estamos reunidos em toda a igreja do mundo para elevarmos nossas preces por todos os fiéis defuntos. Estas preces elevadas aos céus, elas estão firmadas sobre a esperança na ressurreição dos mortos. Como nos diz no segundo livro do Macabeus, que é também fundamentação para a nossa prece pelos mortos, quando Judas Macabeus, depois que encontra entre os despojos daqueles que eram entre os filhos eleitos de Deus, objetos de superstição e do pecado, faz uma coleta na comunidade e oferece sacrifícios expiatórios pelos pecados daqueles que morreram. E a própria palavra já diz o fundamento daquela atitude dele, pois ele esperava a ressurreição dos mortos no último dia. É por causa dessa esperança na ressurreição e também da nossa crença na misericórdia absoluta de Deus, que ultrapassa mesmo o tempo e a morte, que nós elevamos nossas preces pelos nossos irmãos falecidos. Segundo, nesta liturgia, nossas preces se elevam por todos, absolutamente, aqueles que já venceram os limites do tempo e entraram na eternidade pela porta da morte. Inclusive tantos irmãos que são esquecidos depois que a morte chega à sua vida. Mas, acima de tudo, esta liturgia é um convite para que nós reafirmemos a crença fundamental na vitória de Cristo sobre a morte. Mesmo sabendo que a morte é uma realidade da qual nenhum de nós pode fugir. É uma realidade da qual nenhum de nós pode evadir-se, como nos lembra a própria palavra de Deus, por exemplo, no livro do Eclesiástico: lembra-te do dia de tua morte. Assim a palavra nos ajuda a refletir que a nossa existência no tempo, ela tem um fim, ela tem um ponto final. Ou como dizia, muitas vezes vocês já ouviram eu falar, e estas frases ou estas palavras de Rui Barbosa, que é feito num discurso belíssimo, quando foi para Ninfo, turma de Direito, no Rio de Janeiro, e não pôde ir, mas mandou o discurso, e lá pelo meio do discurso, entre tantas coisas belas, dizia: este político e jurista no Brasil, que a vida não tem mais do que duas portas, uma de entrar pelo nascimento e outra de sair pela morte. E uma vez tendo entrado na vida pela porta do nascimento e nos chegando o turno, ninguém poderá evadir-se na hora da saída. Ou talvez ainda como escreveu Sêneca, um filósofo do século I, II, que dizem inclusive que trocou cartas com o apóstolo São Paulo, tem uma obra sua chamada Sobre a Brevidade da Vida, em que ele diz: por mais que tu te admires, deves aprender que todo viver é um aprender a morrer. Só que o cristão não vive para a morte, o cristão vive para a vida. Mesmo tomando consciência de que a morte é inevitável,
E por isso mesmo Jesus falava sobre esse encontro definitivo e absoluto com Ele aos discípulos, como ouvíamos na leitura, sobre a vinda gloriosa, obviamente, sobre a parousia, mas também sobre esse encontro definitivo com Deus, que pode acontecer a partir da experiência da morte, a necessidade de todos nós estarmos atentos, vigilantes, preparados para esse encontro definitivo. Ou seja, uma vez que nós temos consciência que nós haveremos de ter esse encontro definitivo com Cristo, seja através da sua vinda gloriosa ou da nossa ida ao seu encontro pelo mistério da morte, a nós cabe a atitude mais certa, mais coerente, mais justa e mais ajuizada, que é estar preparado para este encontro definitivo com Deus, que é impossível de não acontecer. O cristão deve estar preparado para este mistério. O cristão deve estar preparado para este encontro. O cristão não deveria enfrentar a morte como uma desgraça, não enfrentar a morte como uma destruição, não enfrentar a morte como o drama absoluto de nossa existência, mas devia olhar para o mistério da morte como uma porta que nos abre acesso para a contemplação do Deus amor que cuida de nós e que garante a vida que não termina. Amém? Talvez seja por isso, vencidos os preconceitos, os limites e a visão curta, que São Francisco chamava a morte de não uma coisa assustadora, mas sua irmã. Ou talvez por isso também Santa Teresa de Jesus, no leito da morte, enquanto suas irmãs choravam, ela dizia: não morro, eu entro na vida. Olhar para a morte, não a partir da fraqueza humana, mas a partir da esperança cristã. É um convite. Quando nós reinterpretamos as coisas, elas deixam de ser peso e tornam-se fonte de esperança. Jó estava diante do mistério da sua fraqueza, da sua finitude, da limitação humana. Doente, perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu também a saúde. O corpo de Jó era inteiro chagas, sofrimento, quase morte. É diante dessa realidade, não perdeu a mulher, diante também dos questionamentos que surgem dos seus irmãos, mas que muitas vezes surge de nós próprios, diante do mistério da morte, diante do fim que se aproxima, que Jó diz: eu quero que fosse escrito com chumbo e ferro aquilo que eu vou dizer. Quando este meu corpo desaparecer, eu mesmo verei o meu Deus que está vivo, os meus olhos o contemplarão e não os olhos dos outros. Diante do mistério da sua doença, diante do mistério da sua fraqueza, diante do mistério da possível finitude, diante do mistério da própria morte que parecia aproximar-se de Jó, enquanto a lepra, a doença, lhe roubava a vida, lhe destruía o corpo e lhes fazia avizinhar-se a morte, Jó mantém viva a sua esperança, Jó mantém viva a sua fé, Jó não deixa morrer dentro de si a certeza de que o Deus da vida que o fizer está vivo e que os seus próprios olhos verão a esse Deus que o aguarda e que será vitorioso nele. Minha gente, é lindo
esta manifestação de fé de Jó diante da finitude humana, da fraqueza, da doença e do perigo eminente da morte. E veja, Jó nem tinha a esperança que nós temos, a esperança da ressurreição. A interpretação que é dada, obviamente, eu não vou fazer aqui, falar tudo, que a gente lê e estuda a partir dessas palavras de Jó. Mas Jó pensava uma ressurreição física, ou uma reanimação física, um retorno a esta vida daqui da terra. E por isso ele diz: eu sei que o meu defensor, que o meu advogado, que aquele que virá em socorro desta minha miséria está vivo. Muito mais nós é que devemos conservar a esperança. Nós que fomos alcançados pelo mistério da vitória de Cristo, nós que já somos fruto desse amor incondicional, misericordioso e absoluto de Deus, que enviou o seu Filho para que no seu corpo matasse o nosso pecado e ressuscitado vencesse a nossa morte. É sobre isso que São Paulo fala à comunidade de Coríntios e fala também a nós. Ele diz: meus irmãos, eu estou sabendo que existe entre vocês gente que diz que não tem ressurreição dos mortos. Pois se não tem ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, é ilusória, é uma mentira. Porque a ressurreição dos mortos só existe porque Cristo ressuscitou. Está entendendo? Negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição dos mortos, ela só existirá por causa do Cristo que ressuscitou. E portanto, se Cristo não ressuscitou, razão da ressurreição dos outros, a nossa fé é vã, porque a gente estaria seguindo um Deus morto como muitos outros. Mas Cristo ressuscitou, dizia ele, como primícias dos que morreram. Essa é a nossa fé. O nosso Redentor está vivo, venceu a morte, e Ele é a garantia da nossa ressurreição. O que aguarda no final da história humana é a vitória absoluta de Cristo sobre a nossa derrota, que está simbolizada no mistério da morte, realidade da qual ninguém pode evadir-se e ninguém tem poder nenhum sobre ela. Jesus ressuscitado, como contemplamos aqui em nosso altar, vitorioso sobre a morte, é a garantia de nossa ressurreição. E é porque Ele está vivo e ressuscitado que nós nos reunimos para celebrar diante do mistério da morte, proclamar a esperança na nossa ressurreição. Que quando Ele vier, todos nós seremos alcançados por sua vitória definitiva e absoluta com a ressurreição dos mortos. É por isso que a gente reza pelos mortos. Se não houvesse ressurreição, era uma besteira, uma perca de tempo rezar pelos mortos. Está rezando para quê? Não existe mais nada? A gente reza olhando para a misericórdia e vislumbrando o horizonte que aguarda no final da história humana, que será a ressurreição dos mortos. Nesse dia dos fiéis defuntos, da comemoração de todos os falecidos, que nós nunca deixemos morrer dentro de nós a esperança, pois ela é o fundamento de nossa fé. Amém?